Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o incrível e assim um dos livros favoritos da vida, que é então o Morro dos Ventos Uivantes da Emily Brontë. Aliás, eu quero iniciar esse vídeo agradecendo a dois amigos meus que sempre indicavam esse livro, né? A primeira delas é a Camila. Camila, não sei se você vai estar vendo esse vídeo, mas caso você esteja vendo, muitíssimo obrigado. Esse livro pra mim foi muito fantástico. Ela sempre me indicou, ela me indica, sei lá, uns 6 anos esse livro. Eu sempre tipo assim, vou ler. E eu sempre tava com ele na minha lista todo ano, desde 2017, eu falava assim, não, esse ano eu vou ler, esse ano eu vou ler. Nunca li, mas olha, li agora em 2021, mas antes tarde do que nunca, né? Que livro. E muito obrigado também ao meu amigo Tobias. Tobias, eu não sei se você vai estar vendo esse vídeo, mas caso você esteja vendo, gosto muito de você. Você tem sempre as melhores dicas do mundo, assim. Vou te considerar meu personal livreiro. Porque você sempre indica coisas maravilhosas, assim, que eu amo. Então, muito obrigado, Tobias, também. E, enfim, tava com esse livro aqui já há um tempão, como eu falei pra vocês, mas nunca tinha tido, então, o impulso de pegar, porque, assim, gente, primeiro de tudo, eu vou confessar aqui pra vocês que eu tenho um pouco de medo de clássicos. Eu sei que eu não preciso ter medo, mas eu tenho muito medo por conta da linguagem, por conta da temática, e, enfim, eu sempre acho que... Enfim, é sempre uma coisa que eu não sei o que é que me espera, né, nos clássicos e tudo mais. Eu sempre vou com um certo medo e sempre acabo gostando muito. Eu acho que foi raro algum clássico ter me desagradado. Acho que o único que me desagradou foi o Doutor Zhivago, né? Que, enfim, por vários motivos, tem vídeo aqui no canal também, mas, enfim, eu sempre tenho esse medo e esse receio com clássicos, e eu acho que o Morro dos Ventos Uivantes me fez perder, assim, esse medo, porque me deu muita vontade de ler vários outros livros, assim, que tem essa pegada, e vários outros livros da época ali da Emily Brontë. Então, assim, acho que, além de eu ter amado esse livro, ele me trouxe uma coisa muito positiva, que é perder, então, esse medo dos clássicos, assim, que eu acho que acaba me impactando muito, porque tem muitos clássicos que eu quero ler, mas eu fico tipo assim, ai gente, será que eu encaro? Será que eu não encaro? Porque eu gosto mais de literatura contemporânea, gente, preciso ser bem sincero com vocês, tá? Mas enfim, ler isso daqui me ajudou muito a ler os clássicos por um outro prisma, por um outro ângulo. E uma das coisas que eu queria comentar aqui, antes de iniciar falando sobre o livro, é de que, assim, gente, eu não sei se o livro tem essa coisa da leitura fácil, dessa coisa desse ritmo fluido, ou se a tradução da Adriana Lisboa foi uma tradução, assim, uma bela de uma tradução, no sentido de aperfeiçoar o texto pro português, enfim, eu achei a tradução dela aqui muito, muito boa. Cara, parece que foi um livro que foi escrito hoje, sabe? Eu não sei, me falem aí nos comentários se vocês tiveram essa sensação com as edições que vocês leram desse livro, caso vocês tenham lido. Porque eu fiquei muito impressionado mesmo, porque o ritmo é tão fluido assim, é tão gostoso que eu juro pra vocês, pensei que tava lendo literatura contemporânea, sabe? De tão gostoso e agradável que estava sendo a fluidez do texto. Não sei se isso é uma coisa do texto da Emily Brontë no geral, ou se tem algum dedinho aí da tradução da Adriana Lisboa. Mas acredito que enfim, o texto da Emily Brontë deve ser essa fluidez mesmo, mas eu falei aí que eu fiquei muito curioso mesmo em relação a isso, porque eu achei muito bem traduzido, assim, muito bem traduzido mesmo. E, enfim, vamos então conversar sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Gente, sobre o que vai se tratar o Morro dos Ventos Uivantes? E no Morro dos Ventos Uivantes, a gente vai então acompanhar a história da degradação de uma família ali na Inglaterra, início dos anos 1800 ali, e também no final dos anos 1700. Então, como eu falei pra vocês, a gente vai acompanhar a história de uma família, a gente vai então acompanhar a história da família Earnshaw, que é uma família bem grande, uma família tradicional ali daquele lugar, né, da Inglaterra. E o que acontece é o seguinte, é uma família meio esquisita, é uma família que o afeto praticamente não existe, o que é muito normal se a gente for parar pra pensar no período em que essa história se passa, né, porque o mundo não estava lá num dos seus melhores momentos, né? Tava muita coisa acontecendo. A gente tem aqui um período muito difícil para a maioria das pessoas, e naquela Inglaterra que tudo estava acontecendo tão rápido, né? A gente tinha a Revolução Industrial, se a gente for parar para pensar no período histórico. Então a gente vai acompanhar a família Earnshaw, que é uma família bem grande. E é o seguinte, a história começa a se desenrolar então a partir do momento em que o patriarca dessa família leva então um garoto que é o Heathcliff, que é um garoto ali, meio que eles denominam ele de cigano e tudo mais. Ele encontra esse garoto, ele leva pra morar na casa da família. E a chegada desse garoto mexe muito com os filhos ali daquele pai, e esses filhos começam a ter muitos ciúmes desse garoto, especial o Hareton, que, se eu não me engano, é o filho mais velho dessa família. Ele começa a ter muitos ciúmes dele e começa a tratar muito mal o Heathcliff. O Heathcliff sofre diversas humilhações, assim, sofre diversos abusos, diversas violências por parte, não só do Hareton, mas pelas pessoas ali daquela casa. A partir dessas humilhações, a partir dessas violências, o Heathcliff vai se tornando uma pessoa, um homem, assim, meio
meio estranho, um homem muito bruto, um homem muito violento, etc. E o que acontece é o seguinte, tem esse ponto de partida que é a chegada do Radcliffe em One Tree Heights, né, que é essa casa, assim, que é uma casa gigantesca ali na Inglaterra, que eu não lembro bem o local específico. E então a história começa a se desenrolar de verdade mesmo quando a gente vai acompanhar o relacionamento do Radcliffe com a Katie, que é a filha ali desse cara que adotou o Radcliffe, que é a irmã do Harrington. E esse relacionamento é um relacionamento muito complicado e é um relacionamento marcado pelas brigas, é um relacionamento marcado também por essa violência que o Radcliffe sofreu ao longo dos tempos, é marcado também pela violência de classe, né, entre a Katie e o Radcliffe. Então assim, é um relacionamento meio conturbado e um relacionamento que, à medida em que eles vão crescendo, né, esses dois jovens, a Katie e o Radcliffe, vai ficando cada vez mais impossível. Então é uma história de amor impossível que acaba desembocando numa coisa muito trágica, que eu não vou falar pra vocês, porque assim, a graça toda desse livro é justamente você acompanhar o que é que vai acontecendo no relacionamento desses dois, e o que é que o relacionamento desses dois, então, um relacionamento tão marcado pela violência, marcado pela a diferença das duas pessoas, gera numa família inteira. Acaba gerando consequências muito graves para uma outra família também que vai se envolver nessa história bem conturbada do Radcliffe com a Katie. Mas enfim. E assim, gente, a história do livro é basicamente essa. Se vocês forem ler esse livro sabendo de mais coisa, eu acredito que vai perder a graça. Então vou ficando por aqui na questão da sinopse. Mas assim, gente, o que torna este livro tão incrível, né? O que é que torna este livro um clássico, ao meu ver? Primeiro de tudo é de que, assim, é como eu falei pra vocês, a temporalidade dele é um livro que, assim, foi escrito ali em 1800 e pouco, mas de que ele poderia ter sido escrito hoje, e de que ele poderia ter sido publicado hoje, e de que ainda assim ele seria um baita livro, ele ainda assim seria um livro muito visionário. Assim, é muito impressionante mesmo a forma como a Emily Brontë escreve, a forma como a Emily Brontë vai construindo essa história, vai construindo essa trama, e a forma como ela vai construindo os personagens é mais impressionante ainda, porque assim, nada neste livro é por acaso, nada que acontece com os personagens desse livro é por acaso, cada ação tem a sua consequência, e que são consequências assim bem pesadas e bem terríveis. Assim, aqui na parte de trás do livro fala que no Morro dos Ventos Vivantes a gente vai acompanhar a degradação humana. E é basicamente isso, gente. A gente acompanha a degradação humana. O pior aspecto possível que Emily Brontë faz nesse livro, entra aí a questão da construção dos personagens. Porque, tipo assim, como eu falei pra vocês, nada está aqui por acaso. Nada acontece nesse livro por acaso. Nenhuma das atitudes acontece por acaso. A gente vai acompanhar toda a construção desses personagens e a gente vai conseguir entender por que diabos esses personagens estão fazendo isso. São atitudes que a gente reprovaria? Tem algumas atitudes que são reprováveis entre eles. Mas a gente entende o porquê disso está acontecendo. Simplesmente as coisas aqui nesse livro, elas não acontecem tipo assim, porque aconteceu, sabe? Não, a gente tem todo um panorama de por que elas estão acontecendo, né? Uma outra coisa que eu acho muito impressionante desse livro, que eu acho sensacional, assim, é a narração dele. Porque a gente vai ter essa história meio que por dois pontos de vista. Porque é o seguinte, a gente vai ter acesso a essa história por meio da empregada de One Tree Heights, que foi uma empregada que trabalhou durante muito tempo lá, trabalhou praticamente a vida inteira nessa casa, nessa propriedade. E além disso, quem vai estar contando essa história pra gente, além dessa empregada, é um cara que vai se hospedar então numa das propriedades do Radcliffe. E que assim, ele tenta assim, poxa, cara, tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui nessa casa, porque que porra é essa, sabe? Tipo, as pessoas, essa família é muito estranha. E aí, a partir dessa estranheza dele em relação ao Radcliffe e à família do Radcliffe, ele vai então pedir pra empregada contar, porque assim, gente, qual é a história desse cara pra esse cara ser assim? O que torna essa casa uma casa tão absurda, tão assustadora? E a gente vai acompanhar então esse cara, né, que eu me esqueci o nome dele, gente, me esqueci o nome de todo mundo, só me lembro do Radcliffe, da Katie e do Harrington, mas enfim, esse viajante, que decide se hospedar numa das propriedades do Radcliffe, que vai contar essa história pra gente, mas que ele vai contar a história que a empregada contou pra ele, ou seja, a gente tem quase como se fosse uma boneca russa da narração, assim, e é bem legal isso, eu achei isso muito, 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 muito legal mesmo, porque assim, a gente tá acompanhando a história meio que por dois pontos de vista, né, a gente tá acompanhando a história que a empregada contou
pro cara, né? Então, assim, a gente tá sabendo o que esse cara decidiu contar pra gente e o que a empregada decidiu contar pra gente, porque a empregada meio que acaba também tomando partidos em algumas partes desse livro, o que torna tudo muito mais interessante, porque você pensa assim, ué, mas será que foi realmente isso que aconteceu? Será que isso que ela tá contando aqui pra gente não tem um juízo de valor ali dela por trás? Eu acho isso muito impressionante. Essa narração do Morto dos Ventos Vivantes é muito, 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 muito impressionante mesmo, e é um belo jogo de narração, porque o que a Emily Brontë queria fazer é isso mesmo, assim, o que eu acho que a Emily Brontë queria fazer é isso mesmo, de deixar o leitor assim, falar assim, ué, mas eu acho que essa empregada aí tem um lado, assim, nessa história. Ela tem um ponto de vista, então, assim, será que tudo que ela tá contando ali é verdade e tudo mais? Enfim, não sabemos e nunca teremos como saber, porque, enfim, a Emily Brontë já morreu há muito tempo e na época não existia esse negócio de entrevistas, etc. Eu acho que a Emily Brontë escreveu esse livro com um pseudônimo, aliás. Então, assim, é isso, é um belo jogo que ela faz aqui nesse livro. Eu acho que, por isso que esse livro é tão monumental, né? Por isso que esse livro é um grande clássico. E assim, gente, além de tudo isso, né? Além dessas coisas que eu falei pra vocês, uma outra coisa que eu gostei muito desse livro, que é uma coisa muito particular minha, é de que este livro é um livro muito exagerado. Muito exagerado, muito exagerado. É aquele exagerado que, por meio do exagero, a gente tem toda uma visão sobre as coisas mais básicas da vida humana, sobre o que é que leva uma pessoa a se tornar o que ela é, né, sobre quais são os eventos que faz com que uma pessoa seja como Radcliffe, por exemplo, né, e enfim, porque ele é essa pessoa, e eu acho isso muito incrível, né, a Emily Brontë, ela eleva tudo à potência máxima, assim, tudo, assim, o quão máximo eu posso chegar que se torne verossímil. E aí ela bota isso na história pra tratar sobre assuntos, eu diria que são assuntos bem íntimos da psique humana, sabe, assim. E esse exagero é muito legal, porque eu gosto muito disso, né. Um dos meus livros favoritos é Uma Vida Pequena, que também tem essa coisa de elevar ao máximo, assim. A Hanya Nagihara pensou, cara, até onde eu consigo ir, até onde eu consigo tornar um sofrimento verossímil e colocar, sabe? E eu acho que a Emily Brontë faz isso daqui, e isso me fez gostar muito desse livro, sabe? Esse exagero pra falar sobre coisas da vida mesmo, sabe? Sobre coisas que são muito importantes, sobre coisas que tornam a pessoa o que ela é. E eu achei isso muito, 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 muito incrível mesmo, assim. É um livro que eu recomendo pra todo mundo. É um baita livro. Se você tem medo de clássicos, assim como eu acho que o Morro dos Ventos Vivantes vai tirar esse teu medo, tá? Porque ele não é um clássico à toa. É um livro fantástico, é um livro fenomenal mesmo, assim, é um livro que, tipo, caramba, fiquei, sabe, terminei, eu falei assim, gente, que isso é uma joia rara, sabe? O que eu tenho pra falar pra vocês sobre o Morto dos Ventos Vivantes é o seguinte, é um livro completíssimo, é um livro muito bem feito, é uma trama muito bem construída, tem personagens muito bem construídos. Cara, a construção de personagens aqui nesse livro é pra ninguém botar defeito, é muito bem feito. Por mais que sejam personagens odiáveis, é uma puta construção. Difícil a gente encontrar livros como esses tão bem construídos, tudo tá muito bem encaixado, sabe? É muito difícil mesmo, assim, a gente tem a construção de personagem que a gente fala assim, caramba, que coisa foda, sabe? Eu senti muito isso lendo esse livro. E é isso, gente. Olha, eu só tenho aqui os meus melhores elogios. Se você tem vontade de ler esse livro e ainda não leu, por favor, leia. Você não vai se arrepender, tá? E caso você não tenha vontade, por favor, conheça esse livro aqui, porque é um baita livro. Eu recomendo essa edição aqui. A minha edição é da Azahar, daquela edição de clássicos de capa dura deles, que é bem bonita. Ela tem uma folha de guarda bem bonita, etc. Eu ganhei de cortesia da Azahar na época que eu trabalhava na leitura, então muito obrigado, editora Azahar, pelo livro. Eu amei demais, amei demais mesmo. Essa edição é muito bonita. Essa minha edição é uma edição pocket, mas tem uma edição grande também, que é lindíssima. E, enfim, gente, muito satisfeito. Eu adorei, assim, como eu falei pra vocês no início do vídeo, adorei a tradução da Adriana Lisboa. Achei, assim, fenomenal. E o livro em si, por si só, dispensa comentários e dispensa apresentações, tá bom? É isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Só lembrando que, caso você seja novo aqui no canal e esse seja o primeiro vídeo que você esteja vendo aqui, toda quarta e todo domingo a gente tá conversando aqui sobre algum livro muito incrível, como o Morro dos Ventos Vivantes, sobre algum livro não tão incrível, mas o que importa é que a gente tá conversando sobre livros. E quero pedir pra você, caso você já tenha lido, ou caso você tenha vontade de ler, deixe aí nos comentários o que é que você achou sobre esse livro, se você gostou, se você não gostou. E caso você queira ler, fala aí quais são as suas expectativas pra essa leitura, tá? Pra eu tentar te convencer a lê-lo. Tá bom, gente? É isso, eu vou ficando por aqui, tá? Uma última coisa, caso você tenha ficado curioso nesse livro, aí ainda não tenha lido, mas queira ler, eu vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra você dar uma conferidinha nele, pra você ler o primeiro capítulo, ver se você vai curtir, assim, porque eu acho que o primeiro capítulo já é um primeiro capítulo que prende, é um primeiro
primeiro capítulo que te deixa curioso. Então acho que vale a pena, caso você tenha ficado interessado no livro, tá? E só lembrando que você comprando com o meu link da Amazon, você vai estar ajudando bastante aqui o canal, ajudando a produzir mais conteúdo, etc, etc. E uma outra coisa que eu acho muito importante também lembrar é de que, caso você tenha condições, compra na livraria mais próxima de você, ajuda aí o comércio local, ajuda a sua livraria de bairro aí mais próxima, enfim, pode ser do shopping, a que for mais próxima de você, pra conseguir manter esses espaços vivos. O Morro dos Ventos Uivantes é um livro que você vai ter diversas edições dele, edições a preços muito acessíveis, então assim, dá uma conferida, lê o primeiro capítulo na Amazon e depois vai na livraria, confere lá qual é a edição mais barata, ou a que você consiga pagar o valor, tá certo? E ajuda assim, que eu acho muito importante, tá, gente? Sempre, eu sei que o preço da Amazon é muito irresistível mesmo, mas caso, assim, você tenha condições de pagar o preço de capa, não custa nada ir dar uma visitada na livraria, sentir o cheirinho do livro, abrir lá, ver, escolher qual edição comprar, né? Qual é que te agrada mais, qual a tradução que te agrada mais, qual o projeto gráfico que te agrada mais, porque vai ter muitas opções desse livro aqui em específico. Acho que tem vários, acho que tem Martin Claret, tem Via Leitura, tem muitas edições desse livro, então assim, vai na livraria, caso você possa comprar, né, e com todos os cuidados do mundo, usando máscara, etc. Escolhe lá, caso você tenha condições de comprar o livro. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Esses são os meus recados. Essa é a minha indicação. Livraço imperdível mesmo, tá? Não deixem de ler Morro dos Ventos Uivantes. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.